Muita gente entende errado o significado da tristeza e da alegria na nossa vida. E há uma música de Frejá, grande ícone do rock brasileiro, que traz uma reflexão belíssima para a gente sobre esse assunto. Bom dia, bom dia. Meu nome é Rafa Barbosa, eu sou filósofo, professor, palestrante e essa aqui é a sua Semente Matinal. Todos os dias, às 6 horas da manhã, uma reflexão para te ajudar a se apaixonar pela vida. Frejá tem uma música lindíssima que se chama Amor para Recomeçar. Não sei se você já ouviu, mas que traz um refrão bem famoso que diz: desejo que você tenha alguém a quem amar e quando estiver bem cansado, ainda existe amor para recomeçar. Bem famosa essa música. Mas a minha esposa estava ouvindo essa música esses dias e me chamou a atenção de um trechinho, de uma frase bem interessante, que é quando o Frejá ele fala assim, que quando você ficar triste, que seja por um dia e não por um ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Então, veja só, vou dividir isso aqui em duas partes, bem simples para você pensar comigo. Quando você ficar triste, que seja por um dia e não por um ano inteiro. Qual é a primeira coisa que ele está dizendo aqui para a gente? Que ficar triste é normal, é natural, faz parte da nossa vida. E eu percebo que muitas pessoas entendem que experimentar a tristeza, experimentar esse sentimento negativo é necessariamente algo abominável, que não pode existir nos nossos dias. Não. Não. Inclusive, nós só somos capazes de sentir felicidade porque a tristeza existe. Porque você já imaginou se a nossa vida fosse o tempo todinho uma mesma linha, ou sempre feliz, ou sempre triste, enfim. É no contraste que nós percebemos que essas duas possibilidades, essas duas potências da nossa alma existem. Então, primeiro, quando você ficar triste, que você vai ficar triste, desculpa a sinceridade, mas eu fico triste, você vai ficar triste, é normal, faz parte da nossa vida. Eu vejo que tem muita gente praticamente demonizando a tristeza, como se a gente não pudesse. Não, isso é o fim do mundo, não se sinta triste. Pais que não deixam os filhos nunca experimentarem a tristeza. Muitas vezes em relacionamentos a gente não quer nunca ver o outro triste. Rafa, então tu tá dizendo que a gente tem que querer ver a tristeza no outro? Não, não é isso. Mas é entender que faz parte, que é natural. Agora, que seja por um dia e não por um ano inteiro. Entender que a tristeza, como qualquer outra emoção, como qualquer outra sensação, elas passam. Eu percebo que muitas vezes nós temos uma tendência de, diante de um fato que nos ocorreu, de um momento triste, de uma dor pela qual nós passamos, nós queremos assumir aquela emoção como a nossa personalidade. E você não precisa fazer isso. Não é uma roupa que você vai vestir e vai passar o resto da sua vida com ela, não. Dentro do seu armário tem várias outras opções. Algumas bonitas, algumas mais feias, algumas que vão servir para o frio, outras para o calor. Então, que seja por um dia e não por um ano inteiro. E a segunda parte também é muito interessante, que ele diz: e que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Eu amo sorrir, se pudesse, enfim, passaria o dia todo rindo, mas rir de tudo é desespero. Não acredite que o sorriso sempre presente no rosto determina uma vida de fato feliz. Quantos não carregam sorrisos em seus rostos, porém vazios em seus corações? O sorriso ininterrupto, ou seja, aquele sorriso que nunca sai, ele não significa felicidade necessariamente. Ele pode significar anestesia, ele pode significar dormência. Significa que você muitas vezes talvez não tenha a coragem de perceber que existem dores, desafios.
que precisam ser enfrentados na nossa vida. Rir de tudo é desespero. Rir de tudo é achar que a vida ela não tem os seus momentos onde é necessário trazermos seriedade. Então, nós não precisamos ser o tempo inteiro sérios com a nossa vida, mas nós precisamos ter seriedade para enfrentá-la. Isso não quer dizer que a gente tem que ser chato, que a gente tem que ser, enfim, abusado, fechado. A ideia não é essa. Mas a ideia é de que talvez sorrir o tempo inteiro só mascare um medo, só mascare uma ausência de coragem para enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado. Que se você ficar triste, que seja por um dia e não por um ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Lembre-se, a nossa vida ela vai passar por curvas, por retas, subidas, descidas, caminhos belíssimos, mas também caminhos tortuosos. Todos eles passarão. Não acredite que a sua vida será sempre uma linha reta ou uma linha curva. Nenhum, nem outro. Mas carregue consigo a leveza de se permitir ficar triste, se permitir também sorrir daquilo que lhe é possível. É isso que eu desejo para a sua vida. Não necessariamente felicidade ou tristeza, mas sabedoria para conduzir as suas escolhas quando cada uma delas aparecer. E se você esteve comigo até agora, você já sabe. Comenta aqui para eu saber. Me manda o teu bom dia para eu saber que você me acompanhou até esse momento. Refletindo sobre a tristeza e sobre a felicidade, mas que você esteve comigo até agora aqui. Me manda teu bom dia aqui embaixo. Significa muito para mim. E se lembre sempre, se apaixone pela vida, porque a vida sem paixão é um grande desperdício. Amanhã eu te espero aqui com mais sementes matinais.